A raiva é uma das emoções humanas mais comuns, assim como a tristeza, a alegria, o nojo, entre outras. É frequentemente considerada uma emoção negativa, por ser desagradável e poder causar prejuízos. Considerada por alguns como uma emoção protetiva, nesse caso, como projeção do erro ou dores em outra pessoa, é um mecanismo de defesa e também uma forma de tentar não sentir a culpa. Ao agir com raiva e despejar aquele sentimento em alguém, aquela dor ou frustração profunda é transferida como descarga momentânea para o outro. E embora traga um alívio imediato para o enraivecido, acaba trazendo em si culpa e arrependimento posterior. Agora, o que gera esse sentimento de raiva? A raiva esconde ressentimentos e frustrações. E os motivos são muitos, como o medo, insegurança, dor e vulnerabilidade, normalmente gerados por expectativas ou confiança quebradas. O problema é que ela pode ser guardada sob um cobertor emocional e permanecer ali, escondida, intacta, por um período, tal qual um vulcão dormente, e na primeira oportunidade saltar de abrupto para fora, sem clemência. Normalmente, a intensidade da raiva, no momento em que a pessoa a sente, é influenciada ou elaborada por uma ameaça percebida, seja consciente ou inconsciente. E nesse caso, quanto maior o sentimento de ameaça, mais intensa a raiva será. Entretanto, nem sempre essa ameaça é real. Ela pode ser alimentada pela fantasia, como no caso do ciúme. É sabido que o ciúme é o medo de perder uma pessoa amada para outra. Ao sentir esse medo, geralmente o indivíduo passa a ter raiva instantânea, pois passa a vê-la como um rival, portanto uma ameaça. Contudo, muitas vezes, isso não é real, já que essa ameaça está apenas na cabeça do indivíduo enciumado. O resultado é que esse tipo de raiva não justificada acabe prejudicando a relação. Normalmente, uma pessoa com frequentes acessos de raiva lida com um ego fraco. Essas pessoas se ofendem facilmente, acreditando que podem controlar o que as outras pessoas pensam e dizem. Quais as consequências da raiva? O problema é duplo. A pessoa pode somatizar essa raiva quando não tratada devidamente, ou pode acabar por expor a si mesma, prejudicando-se. No primeiro aspecto, negar ou esconder esse sentimento leva a pessoa a não lidar com ele. Ao longo dos dias, meses ou anos, ela se expressa de outra forma, seja na forma de uma explosão exagerada em uma situação desnecessária, gestar uma tristeza constante ou prejudicar seu corpo por meio de uma doença somatizada, tal qual doenças no fígado e na vesícula biliar. A raiva aumenta a secreção do hormônio do estresse, o cortisol, que por sua vez pode agir destruindo neurônios associados à memória de curto prazo e à capacidade de julgamento, bem como enfraquecer o sistema imunológico. Também pode provocar pressão alta, tonturas, dores de cabeça, entre outros. Já num segundo momento, a raiva pode conduzir a pessoa a agir de forma que contradiz seus próprios interesses. Ao brigar com alguém, por exemplo, a pessoa pode se afastar de quem ama e prejudicar a relação. Durante um conflito no trabalho, é possível acabar perdendo o emprego por não conseguir se controlar, ou
perder um excelente empregado e até ser penalizado judicialmente. E como lidar com a raiva? Para lidar com esses sentimentos, é preciso trabalhar suas emoções e gerenciar recursos internos para compreender as razões reais de sua manifestação. Aqui, nesse caso, o ego precisa estar fortalecido para que tenha força para olhar para o que está causando a raiva. Aprender com esse sentimento fará que você consiga administrar ele. Nesse caso, a terapia ajuda em muito.